irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Tomem seus assentos, por gentileza. Quero, antes de mais nada, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar esta manhã aqui, nesse momento tão especial, que é o aniversário dessa congregação, que para nós é muito querida, muito amada, pois é o povo de Deus. E dentre o povo de Deus ainda tem muitas pessoas bastante chegadas do nosso coração, do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, por isso, constitui-me uma alegria ímpar e singular estar aqui com vocês. Quero também dizer que, infelizmente, a Daniela, minha esposa, não pôde estar, devido ela estar com a minha sogra, a sua mãezinha. Vocês, a maioria sabe, outros não sabem, ela teve um AVC já fazem 8 meses e está aos cuidados da Daniela esse final de semana. Por isso que ela não está aqui, peço oração, carecemos da oração da igreja. Obrigado, Rodrigo, por convidar-nos, o presbitério também, o pastor Felipe, que já conversamos aí na matriz sobre este culto. Enfim, Deus abençoe vocês. Antes de pregar, quero convidá-los a abrir o Salmo de número 124, e eu quero, antes de pregar a palavra do Senhor, vos parabenizar, vos felicitar pelo transcurso da fundação, da plantação dessa igreja há 24 anos atrás, que diz no Salmo 124, verso 1: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergidos e sobre nossa alma seria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O verso 1 diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Se não fosse o Senhor, Jardim Botânico, que esteve ao nosso lado, ninguém estaria aqui. Nem por 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, parabéns, Israel. 10 anos na congregação, enfim. E o que eu acho muito espetacular é o comentário de Lutero. Eu estou lendo a palavra do Senhor com alguns comentários de Lutero, e diz o seguinte acerca dessa verdade: há 1000 anos, tu e eu nada éramos. Não obstante, a igreja foi preservada sem nós, e o teve de fazer aquele que o nome é, e que se chama o que era, e que se chama ontem. Do mesmo modo, não somos agora enquanto vivemos, pois a igreja não é preservada por nós. E se dependesse de nós, a igreja deveria sucumbir diante dos nossos olhos, e nós com ela, como experimentamos diariamente. Se não fosse aquele outro homem que conserva tanto a igreja como também a nós, evidentemente, de modo a se nos tornar palpável e que podemos sentir, se não o quisermos crer. E temos de deixar isso para aquele que se chama o que é, aquele que se chama hoje. Ele é o ontem, hoje e eternamente. Ele cuidou no passado, ele cuida hoje no presente, diz Lutero. De igual modo, não iremos contribuir para que a igreja seja preservada quando estivermos mortos, mas o fará aquele que se chama o que será e o que virá, pois o nome dele é ontem, hoje e eternamente. O que virá e por todos os séculos. E o que dizemos ao nosso respeito neste assunto, isso também disseram a respeito de si os nossos antepassados, como atestam estes salmos e a Escritura. E os nossos descendentes
a mesma experiência dirão, de modo que cantarão conosco e com toda a igreja o Salmo de número 124, dizendo: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que o diga. Somos mantidos pela generosa, boa mão de Deus. Parabéns, Jardim Botânico, que Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abram a Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 5, texto que me incumbiram, me sugeriram para pregar a palavra do Senhor esta manhã. E nós vamos refletir sobre uma verdade desse texto. Não vou refletir sobre o texto em si. Essa leitura será aquelas que eu vou ler e não volto mais para eles. Não será uma exposição exegética do texto, mas a ideia, o assunto vai ser extraído desse verso, ok? Para escândalos de algum, para mim a pregação temática é a melhor de todos os tempos. Pronto. Romanos capítulo 8, verso 5 diz assim a palavra do Senhor. Porque, não é Romanos, sim, é Romanos 5, 5, então é Romanos 8. Romanos 5, 5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que texto profundo, que texto precioso, para que esta manhã de domingo, onde nós celebramos o aniversário da igreja, nós conversaremos um pouco. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, ou no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não é sem razão que no credo apostólico o nome da igreja surge na parte que se pensa, se confessa a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O credo apostólico é dividido em três partes: a pessoa do Pai, a obra do Pai, a pessoa do Filho e a obra do Filho, a pessoa do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. E dentre as obras do Espírito Santo, que é a aplicação da salvação, perdão dos pecados, aplicação da obra de Cristo, está lá: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã. Não é sem razão, não é à toa que os idealizadores desse credo, sejam eles os apóstolos ou não, concebem a igreja como a obra, como a criação do Espírito Santo. Igreja fundada em Atos dos Apóstolos. Porque a vida cristã é uma vida no Espírito. O que é a vida cristã, senão uma vida vivida, vivenciada, capacitada pelo poder do Espírito? Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 12, verso 13, diz que ninguém ofende Jesus pelo Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus é um maldito, ninguém diz que Jesus é um falso Deus pelo poder do Espírito Santo. No entanto, ninguém pode admitir, ninguém pode reconhecer, ninguém pode se submeter, ninguém pode confessar que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, senão pelo Espírito Santo. Quem nos leva à cruz, quem nos torna a cruz bela, a igreja bela, a Bíblia bela, o sacramento belo, é a iluminação do Espírito Santo que tira a cegueira dos nossos olhos e a dureza do nosso coração. É o Espírito Santo que enche a nossa vida de ternura, de amor por Cristo, de amor pelo Evangelho. É o Espírito Santo que faz nos ter nojo, asco do pecado.
Ele que faz nós amarmos uma vida de oração, de consagração e de dedicação. E esse texto nos fala sobre isso. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o dispenseiro dos dons, e ele mesmo é o próprio dom da igreja ou para a igreja. E nesse texto ele dispensa amor e esperança. E a esperança não desaponta ninguém, porque a esperança cristã é fundamentada no amor indestrutível de Deus. De tal maneira que eu gostaria de pensar com vocês sobre tanta coisa que eu poderia falar sobre a pessoa do Espírito, falar sobre o amor de Deus como o repouso e o descanso da alma. O Espírito Santo comunica o amor de Deus, e o amor de Deus é o repouso e o descanso da alma humana. Mas antes eu gostaria de que você folhasse a sua Bíblia e fosse para o capítulo 8 de Romanos, e eu gostaria de concluir então, que eu estava falando aqui de forma introdutória ainda, que a vida cristã é uma vida no Espírito. A vida cristã é uma vida no Espírito. Capítulo 8, verso 1, o apóstolo Paulo nos diz que é pelo Espírito que vencemos o pecado. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque, verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. A lei do Espírito da vida aqui é a obra, a presença, a pessoa do Espírito Santo nos liberta da lei do pecado. É o Espírito Santo. Você não vence a tentação, o tentador, a iniquidade, a luxúria, a lascívia, a ira, a raiva, os ciúmes, a inveja, no esforço próprio, na energia própria, numa moralidade que você achou em princípios do Evangelho. Quem liberta o homem da sujeira e da iniquidade é a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita a vencermos o pecado. A inclinação, no verso 6 do Romanos 8, diz que a inclinação do Espírito é a inclinação para a vida. A inclinação para a vida, ela nos é dada, nos é outorgada pela pessoa bendita do Espírito Santo. No verso 9, diz que nós pertencemos a Deus, porque nós temos e porque fomos selados pelo Espírito Santo. E aqueles que não têm o Espírito não pertencem a Deus. No verso de número 11, Paulo diz que quem há de ressuscitar os nossos corpos e teremos corpos glorificados é a pessoa bendita do Espírito Santo. No verso 14, Paulo diz que o Espírito Santo nos dá direção, o Espírito Santo nos guia. Eu acho extremamente anticristão, pagão, temerário, pessoas casarem sem orarem de forma séria, serem conduzidos de forma séria, trocam de igreja, trocam de trabalho, trocam de profissão, sem a direção, sem a orientação, sem o governo, sem o domínio do Espírito Santo. Não é à toa que a igreja e o cristianismo no mundo vai de mal a pior. Nós temos uma igreja que é uma versão cristã do mundo. A maioria dos meus irmãos não são cristãos. Eles trocam de profissão sem orar. Eles trocam de casamento, de família, porque não têm o temor do Senhor. Não pensam sobre os propósitos e a vontade de Deus. Temos um monte de gente nos bancos da igreja que não leva uma vida de oração, não leva a vontade de Deus a sério, vivem como pagãos.
Paulo está dizendo em Romanos 8,14, que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são de fato os filhos de Deus. E o que distingue os filhos de Deus dos ímpios é que os filhos de Deus não são guiados e controlados pelas emulações dos seus corações, pelas vontades de sua mente, pelos seus próprios pensamentos e raciocínios. O que delimita, o que marca a minha vida não é o lucro financeiro, o proveito que eu vou ter na vida, o sucesso na carreira, mas é estar sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são de fato os filhos de Deus. E que privilégio é não sermos abandonados ao nosso próprio saber, ao nosso próprio conhecimento, ao nosso próprio jeito de ver a vida, mas habita em nós aquele que nos dirige, aquele que nos guia, aquele que nos conduz em segurança em todo o tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo diz que no capítulo 8 ainda, que a vida no Espírito, a vida cristã é uma vida no Espírito, e ela é marcada, definida por filiação no verso 15. Porque não recebêssemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba, Pai. Que Deus é Deus, a gente confessa toda hora. Ele é Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é o Criador, só que Ele não é apenas Deus, Ele é Deus que é Pai amoroso, Ele é eterno, Ele não é um déspota, não é um ser severo. John Wayne, no livro Comunhão com Deus Trino, ele diz que um dos maiores pecados e a nossa maior miséria é termos pensamentos ruins acerca de Deus. Deus não nos ama porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito a morrer por nós. Cristo morreu porque Deus é amor. E quem mostra esse amor paternal, quem revela, quem comunica, quem dispensa esse amor ao eleito, à igreja, ao salvo, é o bendito Espírito Santo. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Verso 15 diz que esse Espírito nos capacita a olhar Deus como Pai. Abba, Pai. Fala dessa intimidade, desse prazer, dessa alegria. Bendito seja o nome do Senhor. E eu poderia falar aqui só no capítulo 8, mas eu tenho mais coisas para falar ainda sobre esse amor de Deus. O verso 26 diz também: o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A vida cristã é uma vida no Espírito Santo, pois até em nossas orações, em nossos clamores, nós precisamos da assistência, do auxílio, da força, da direção do Espírito Santo, porque é Ele que ora ao Pai junto a Deus. Tua família não foi dizimada por teus pecados, tuas loucuras que você cometeu, porque o Espírito Santo intercedeu junto ao Pai. Bendito seja o nome de Jesus. O sucesso da oração não está naquele que ora, mas naquele que ouve. Bendito seja o nome do Senhor. A vida cristã é uma vida no Espírito. É possível que você encontre uma espécie de peixe que viva fora d'água. É possível que você conheça uma espécie de árvore que viva e que exista sem a raiz na terra. Mas é impossível você ver um cristão que não habita, que não possui o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, o Espírito Santo. Volta para o capítulo 5, verso 5 que nós lemos aqui. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Gostaria de me deter um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto. O amor de Deus é derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo. A vida cristã é uma vida no Espírito. O Espírito Santo, ele é o dispenseiro dos dons, e ele próprio é o dom de Deus para a sua igreja. Não é à toa que quando Paulo termina a carta aos Efésios, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você entristece o Espírito Santo quando você se entrega à luxúria, à lascívia, à idolatria. Você entristece o Espírito Santo quando você peca em qualquer tipo de pecado, de qualquer ordem. Quando você vive uma vida no orgulho, na vaidade, quando você acessa a pornografia, quando você coloca diante dos seus olhos coisas impuras, quando você negligencia o culto, quando você negligencia a oração. Às vezes o culto tem uma reunião na semana ou duas, e o camarada consegue chegar atrasado depois do louvor. Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, ao qual vocês foram selados para o dia da redenção. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Eu não consigo compreender uma coisa dessa. Se não chega atrasado no seu trabalho, você será advertido, você será até, quem sabe, punido, vai ter que ir lá assinar uma advertência, 3 advertências assinadinhas, depois já sabe como é que é a situação. Chega na igreja, culto começando assim, quase indo para o final, sem temor, sem reverência. Depois, as coisas não são mais a mesma. É claro que a Assembleia de Deus está mudando as coisas. Não é que algo mágico. Tem coisas que nós mudamos. Minha oração é que, além de um domingo do Senhor essa manhã, também seja um Pentecoste. Eu fui fazer a minha integralização, o Magé, se vocês notaram que volte eu chamei de professor nos grupos. Professor, ele deu aula de teologia na integração quando eu fiz o bacharel de teologia, e nós tínhamos uma mescla de professores de vários lugares, e entre eles tinha um batista lá, bem tradicional. Tradicional é não continuista, nada pentecostal. E ele foi debochar da gente. Olha só, cara, dentro do IBE, Seminário de Teologia Pentecostal, assembleiano, ele foi tirar a hora da nós. Porque vocês aí que são pentecostais não celebram o domingo de Pentecoste. E ficou um silêncio. Uns riram ainda, acharam descolado o pastor fazendo aquela piada. E eu, penteca que dá dentro de mim, assim, ficou louco, né? Para aí, professor. Nós não celebramos o domingo de Pentecostes, não que seja errado, mas hoje eu celebro na igreja. Meu lado litúrgico está mais forte. Mas eu falei para ele assim: a gente não celebra o domingo de Pentecoste, porque para nós Pentecoste não é uma liturgia, Pentecoste é uma experiência, e a gente vive constantemente no poder do Espírito Santo. Aleluia. Parece que não tiver a alma lavada, assim. E é isso. O problema não é no Pentecoste ou no poder do Espírito. É nossas atitudes, às vezes, que nós mudamos. O Pentecoste continua o mesmo, bendito seja o nome do Senhor. O Espírito ainda é o mesmo, ele continua chamando jovens, levantando pessoas, capacitando a igreja, testificando a Cristo por 24 anos. O Espírito de Jesus, aleluia, aleluia, mantém essa igreja, bendito seja o nome do Senhor, guardando ela até Jesus voltar. Capítulo 14, 16. O Senhor Jesus diz que ele enviaria o Espírito Santo e ele seria o Consolador. O que Paulo está dizendo é isso. O Espírito Santo vai nos consolar, derramando em nossos corações o amor de Deus. Olha que tem que redes sociais, vocês não postam apenas porque estão jubilosos, vocês postam coisas porque é legal você interagir, alguém curtiu você. O Espírito Santo faz infinitamente mais do que isso. Ele comunica ao teu coração o ok, o joinha de Deus. Por que adianta ter a aprovação de todos os homens? O que adianta ter a aprovação da cultura, da sociedade? Venci na vida!
Criei filhos, escrevi livros e plantei uma árvore. É legal, gente, é muito bom. Mas se for rejeitado, desaprovado pelo Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Espírito Santo, Ele comunica o amor de Deus, o favor de Deus, a alegria de Deus, o prazer de Deus. Ele diz que você e Deus estão bem, Deus te ama, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que o mundo me rejeite, ainda que a cultura me rejeite, pensa num pastor que sabe o que é ser rejeitado. Pensa em alguém que sabe que é não ser compreendido. Pensa que alguém que sabe que é ser caluniado. Uma vez alguém disse para mim, dentro da matriz, eles não acreditam no Espírito Santo na igreja deles. Interessa que ninguém te dê atenção, que ninguém te compreenda. Claro que é bom isso, eu só estou com relação ao amor de Deus. É importante que você tenha amigos, tenha as pessoas, claro que é importante. Mas a despeito que por maldade dos homens, por incompreensão das pessoas, o mais importante é ter Deus ao nosso lado. Aleluia! Paulo está dizendo que é isso que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo nos consola, nos trazendo a esperança inconfundível e ministra no nosso coração o amor de Deus. E sobre isso eu gostaria de falar. Do que o Espírito Santo nos consola? Do que ele nos consola? Ou no que ele nos consola? Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele nos consola em nossas aflições e em nossos sofrimentos. O Espírito Santo nos consola nas aflições. Para quê? Possamos aprender o que o Senhor nos ensina através da divina providência. Eu acho que é o que ele está falando aqui no contexto. A esperança, a perseverança, a experiência, a esperança. A esperança não confunde. É interessante que no verso de número 2, ele diz, depois de falar, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtemos igualmente acesso pela fé a esta graça, da qual estamos firmes. E daí ele diz assim, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E daí no verso 13 ele diz assim, não somente isso, também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde ninguém. Cara, eu só porque eu tenho o Espírito eu consigo compreender uma coisa dessa. Eu me alegro na tribulação. Nós não somos sadomasoquistas. Não há alegria e bondade na morte. Não há alegria e bondade e ter um diagnóstico que eu tenho um câncer, uma enfermidade incurável. Não há alegria e prazer em você estar doando seus 20 anos a determinada empresa e do nada chega assim, não vale mais. Você é alguém mais jovem, um pouquinho mais dinâmico, você está demitido. Depois de 20 anos, 25 anos, não é nada de bom saber que você está desempregado. Todavia, no entanto, pela graça de Deus e pela habitação do Espírito Santo, até as próprias tribulações, há consolo, bendito seja o nome do Senhor. Já diz o hino da harpa, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Se você pegar os primeiros 42 hinos do salmista, todos os salmistas estavam passando um perrengue. Só o cristianismo faz do luto, da dor, do sofrimento virar música, canção, poesia. E não porque há um poder em nossa personalidade, mas é que o Espírito Santo nos faz transpor as aflições, o luto, o choro, a tristeza e a angústia, porque Ele é o Espírito da alegria de Deus. Aleluia! Aliás, a alegria é uma das características do cristianismo. Você pode ver Atos dos Apóstolos, quando uma comunidade, algum indivíduo recebe a Cristo e é batizado, diz, e saiu transbordante de alegria. Aleluia! Não me preocupe como quando o culto é pentecostal. Não me preocupe quando ele não é pentecostal. Quando não tem essa alegria, esse júbilo. Aí eu ouvi um cara reformadão pregando isso no ano passado na Conferência Fiel. Eu fico assustado, como é que vocês têm medo da alegria pentecostal? Porque o Espírito de Jesus é um espírito de alegria.
O Espírito Santo nos consola nas aflições. Não somente isso. O Espírito Santo nos consola no quê? O Espírito Santo nos consola do peso do pecado. Quando caímos, quando falhamos com o nosso Senhor, com o nosso Deus, é o Espírito Santo que nos conduz a buscar refúgio na pessoa e na obra de Jesus de Nazaré. Normalmente quando a gente inicia na fé cristã, tem alguém que tem 2 anos de fé aqui? 3 anos de fé? Levanta a mão, quero ver. 2 anos, 1 ano, 6 meses. Oh Senhor Jesus. Normalmente quando a gente está nos anos iniciais, a gente tem aquela ideia meio maluca, né? Eu pequei, o Senhor sai de dentro de mim. Eu me arrependo, o Senhor volta. Eu transgredi, estou abandonado. De repente você nunca teve isso é uma crise existencial minha. Mas eu sei que a maioria das pessoas, aliás, pregaram isso muitas vezes em muitos lugares. Paulo em Romanos, no final dessa carta, diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, para escândalo de alguns. Nem o pecado nos separa de Deus. Existe uma coisa na teologia chamada a união hipostática. A nossa união com Cristo, ela é indestrutível. Existe a nossa comunhão com o Senhor. É o nosso relacionamento com o Senhor. Às vezes está mais íntimo, às vezes está mais alegre, às vezes está mais feliz, e às vezes o Senhor está bravo conosco. O pecado altera a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor, não a nossa unidade. Da mesma maneira que a Késia, quando transgredia algum mandamento, eu não deixava de ser pai, não deixava de amar ela, mas ela sofreria castigo e correção. Mas até mesmo o castigo e a correção é o ato do amor de um pai. Deus da mesma maneira. Quando nós pecamos, não vira as costas para nós, não deixa de nos amar, mas Ele não vai estar alegre, sorrindo, feliz por nossa atitude, de tal maneira que Ele vai nos corrigir, como diz Hebreus capítulo 12, todo filho que é filho legítimo, o pai açoita, ele corrige para que dê fruto de arrependimento e de santidade. Bastardos ele deixa, ele abandona. Nem o pecado pode nos afastar de Deus, e é o Espírito Santo que tira a cegueira dos nossos olhos e faz ver Deus como um Pai amoroso. Ele nos faz buscar consolo do peso do pecado, nos conduzindo a buscar refúgio em Cristo Jesus. Terceiro e último lugar, no que o Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo nos consola também em nossa obediência. A nossa obediência ativa, a nossa resposta positiva à graça de Deus. O Espírito Santo nos abençoa até mesmo em nossa obediência, em nossos atos de bondade, atos de misericórdia. A nossa vida de santidade, de consagração, de dedicação, ela tem que ser abençoada pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo nos consola em nossa obediência. Para quê? Para que esta seja realizada com alegria, vontade e perseverança. Uau! Que tem a obediência de alguns filhos de Deus, que elas são temporárias. Já viram que algumas pessoas, elas vêm à igreja, elas se comprometem temporariamente, elas, até o pastor diz, esse vai dar bom, eu vou investir tudo nele. De repente, porque às vezes tem muitas obediências e muitas respostas humanas, que é mero esforço, mero moralismo, é mero entendimento humano. Mas o Espírito Santo, quando abençoa a nossa obediência, ela é, bendito seja o nome do Senhor, ela é alegre. Eu não estou aqui por uma obrigação, vocês não me obrigaram a estar aqui, eu estou aqui de livre, espontânea vontade. Ninguém me obriga a pregar o Evangelho do Senhor, eu fiz isso de livre, espontânea vontade, porque tudo que recebi de Deus me faz responder de forma voluntária, alegre, feliz, não robótica, não obrigada, não tristonha. Bendito seja o nome do Senhor, por mero dever, não por medo de inferno.
O Espírito Santo precisa consolar-nos em nossa obediência, para que nossa obediência seja fruto de alegria, vontade e de perseverança. É Ele que faz nos perseverar alegremente em nossos deveres, em nossas funções, em nosso trabalho que o Senhor colocou em nossas mãos. A vida cristã é uma vida no Espírito. A vida cristã é uma vida no Espírito. Como o Espírito Santo consola a igreja, como o Espírito Santo consola cada crente, como o Espírito Santo nos consola. A gente sabe do quê? Das aflições, do pecado e da obediência. Mas como Ele nos consola? Número 1, Ele nos consola nos revelando o amor do Pai. É assim que o Espírito Santo age, trabalha e consola, nos revelando o amor do Pai. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 23, diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Nossa, cara, aqui já era para ter dado um glória a Deus, um aleluia bem forte. Porque o que está sendo comunicado aqui, eu quero que o Espírito Santo comunique a você o que eu estou recebendo aqui esta manhã. Que o Espírito Santo nos consola com o amor do Pai. Que amor é esse? João está dizendo, e João está escrevendo, e eu acredito que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. João está escrevendo a palavra do Senhor na unção do Espírito, e ele está dizendo que eles compreendam que tu os amaste da mesma maneira que tu ama o teu filho Jesus de Nazaré. Como é que o pai ama o filho? O pai ama o seu filho eternamente. O pai ama o seu filho imutavelmente. O pai ama o filho de forma peculiar. O pai ama o filho de forma imutável. Deus deixará de nos amar apenas o dia que deixar de amar a Jesus de Nazaré. Isso é uma impossibilidade. Portanto, você pode sair daqui seguro e confiante no amor de Deus. Nunca haverá um dia que Ele vai te amar mais ou menos. Não tem nada de obediência, de justiça, santidade que você produza, realiza, que vai fazer o seu coração ser mais amoroso para ti. E não tem nada que você deixe de fazer que vai fazer com que o seu coração, o seu amor diminua para você. Ele te ama como ama o seu próprio filho, Jesus de Nazaré. Alguns casos você tem que tomar Lexotan, alguns casos você tem que tomar Rivotril, mas eu tenho absoluta certeza, muitos filhos de Deus, se compreendessem as verdades espirituais, não teriam necessidade de procurar prazer, alegria e satisfação artificiais produzidas pela cultura ou por qualquer ciências humanas. Só isso já destruiria muitas inseguranças, medos e ansiedades, porque nós somos objetos do amor terno, paterno de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não, eu vou repetir isso. Ele olha esta manhã aqui, Ele não vê as tuas falhas durante a semana, não vê os teus erros, Ele vê a perfeição do Filho de Deus. Parece um conto de fada, eu sei que parece. É por isso que o anjo disse para a mulher, disse para os pastores: vos trago boas novas de grande alegria. Aleluia. Pai, eu neles e ele em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, tu os amaste como tu amaste a mim. O Espírito Santo nos consola revelando o amor do Pai. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos consola revelando a graça do Filho. A lei, disse João no capítulo 1, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus. Jesus é a graça personificada de Deus, é a misericórdia personificada, pessoalizada. O Espírito Santo faz-nos, então, nos consola, revelando a graça de Deus, ou seja, o Espírito Santo revela a beleza da pessoa de Jesus e da obra de Jesus.
Não há ninguém como Jesus. Você pode pegar todas as filosofias, todas as religiões, não dão a unha do Filho de Deus. Como é que o Espírito Santo nos consola, revelando e nos trazendo a graça do Filho, a misericórdia do Filho. E no Filho nós vemos Deus fazendo por nós o que nós não poderíamos ter feito por nós mesmos. Que todo o nosso esforço, que todo o nosso moralismo, que todo o nosso desempenho pessoal não conseguiu fazer e produzir. Jesus sozinho naquela cruz. Ele bradou, tetelestai, está feito, está completo, não precisa mais nada. Essa é a graça de Deus, essa é a bondade de Deus. Não compreender esse amor que o Espírito Santo comunica é viver em aflição. Não desfrutar, ou desfrutar de forma equivocada, como alguns aí que acham que pode perder e pode encontrar de vez em quando. É desesperador. Mas não há um consolo maior e melhor do que sermos objetos do amor de Deus. O amor de Deus é o descanso da alma humana. Já dizia Agostinho de Hipona: criaste-nos para ti, e o nosso coração só achará descanso em ti. É por isso que os vícios não dão conta. É por isso que todo e qualquer tipo de experiência sexual não dão conta. É por isso que todo tipo de riqueza e prosperidade não dão conta. Somente o amor de Deus pode saturar o nosso coração e a nossa alma. Desculpa citar novamente o Agostinho, mas ele é tão bom, tão genial, fez tão bem, porque eu vou querer produzir frases melhores do que a dele. Ele diz que todo homem, ele tem um buraco na alma do tamanho de Deus. Toda a tua dedicação religiosa não dão conta, mas o amor de Deus sozinho é capaz de fazer. Deu. Gostaria de apenas, de tudo que falei aqui, 2, 3 aplicações no máximo. A vida cristã é uma vida no Espírito. Olha aqui para mim, a palavra do Senhor está aqui nos meus lábios. O Senhor está falando com vocês. Deixa as crianças caminharem, não tem problema. A vida cristã é uma vida no Espírito. Pergunta para vocês nesta manhã: você tem vivido no Espírito? Você tem andado no Espírito? Você tem sido um pai, uma mãe cheia do Espírito Santo? Muito obrigado, querido. Você tem sido um filho? Você tem sido um membro da igreja cheio do Espírito Santo, que é uma resposta de Deus para a igreja, uma resposta de Deus para a tua comunidade? Você faz parte do time que ele só faz o pastor ministrar, servir o ministério chorando em vez de com alegria, como diz Hebreus capítulo 13, verso de número 7. Porque a minha Bíblia diz o seguinte: recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Aqueles que são habitados, eles têm prazer de comunicar o Evangelho. Eles são membros que têm prazer de anunciar o Evangelho a outras pessoas, para que esses bancos não sejam vazios. E para que a gente não tenha na congregação pessoas para que tenhamos na congregação pessoas recém-convertidas com menos de 6 meses, 1 mês, 2 semanas, 1 ano. Que nós achamos normal ficar 3 anos, 4 anos, 5 anos e não conduzimos no poder do Espírito uma pessoa sequer às águas batismais. Estamos aqui porque estamos em missão. Aqueles que recebem o poder,
Eles recebem não para ficarem bonitinhos, como a gente consegue confessar o credo, como a gente adotou os 5 solas da reforma, isso é muito bom. É bom sermos objetos do amor de Deus, mas a pergunta esta manhã é: nós respondemos a esse amor também? Que Deus nos ama, isso é óbvio. Nós vamos daqui a pouquinho celebrar a ceia, renovar a aliança do amor de Deus. A única questão é: nós amamos Ele também? Somos cheios do seu Espírito? Somos cheios da sua vontade? Ou somos conduzidos assim segundo o próprio coração, segundo a vontade? Essa é a primeira grande aplicação. Sua vida é uma vida cheia, transbordante do Espírito Santo. Aos pentecostais que me ouvem, há quanto tempo você não pede ao Senhor para renovar aquele dom de visão, aquele dom de revelação, aquele dom de profecia? Você lembra ainda, irmão? Você lembra ainda quando o Espírito Santo te acordava 3 horas da madrugada, todos os dias da vida? Você lembra quando você pegava panfletos e você ia para o hospital evangelizando, anunciando a Jesus? Você lembra? Você lembra que você estava, o pastor, vai ter evangelismo, estava envolvido. Vai ter trabalho ali no São Pedro, você estava envolvido. São Pedro do Hospício, não sei se ainda tem, nós tínhamos um culto antigamente, que a Maristela agia, dentro do São Pedro, né? Eita nós, aquela juventude era cheia de Deus. Hoje, demorado, sai na igreja, os jovens saem batendo e retirado. Se é que acreditam nisso. Se é que acreditam numa coisa dessa. Você está cheio do Espírito Santo? A vida cristã é uma vida no Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso não é opcional. Depende, não é opcional, não é opcional. Os verdadeiros filhos de Deus têm uma vida encharcada, revestida do poder do Espírito Santo. Segunda aplicação que eu gostaria de trazer para vocês esta manhã o amor de Deus te basta? Esse amor que o Espírito Santo comunica te basta? Ou você idealiza, almeja, tem sonhos em que na tua agenda, do teu tempo, nas tuas aspirações, esse amor está em 3º, 4º, 5º plano, 5º plano? O amor de Deus te basta? Aqui está a tragédia do homem e da mulher moderna. Nós perdemos o prazer e a satisfação em Deus. Nós perdemos aquilo que o John Piper diz sobre o hedonismo cristão. O amor pelo Senhor. Aquele prazer em Deus, aquela alegria em Deus. Você o ama. Você se satisfaz com esse amor dele. Isso é tudo. O pastor não me visitou, o presbítero não me visitou. E se Jesus ficar 3 meses, se não se mostrar de forma factual na tua vida, você te preocupa se não ser renovado por Jesus? Ele não apareceu lá, não veio aqui. Pastores não são gurus, nós não somos bruxos, somos pai de santo. O que a alma necessita é do amor de Deus, pois o amor de Deus é o descanso da alma. Assim como Canaã foi o descanso da aflição e da peregrinação do deserto de Israel, o amor de Deus é o descanso de nossa alma. Ele é o amor do nosso amor, a alegria da nossa alegria, a alma da nossa alma, a vida da nossa vida. Perder o amor de Deus, perder a ternura de Deus, é perder tudo, como cantava aquele cantor antigo, faleceu com o Senhor: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Esqueci o nome dele. Eu estou velho, gente, me perdoem, tá? A minha neta está me ouvindo pregar, eu sou avô já, então respeite a polícia, por favor. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Gostaria de concluir citando Jonathan Edwards esta manhã, e eu quero orar por você. Jonathan Edwards, acerca disso, ele fala o seguinte: o gozo de Deus é a única felicidade com a qual nossa alma pode satisfazer-se. Ir ao céu, desfrutar plenamente de Deus é infinitamente melhor do que as mais agradáveis comodidades deste mundo. Pais e mães, maridos, mulheres, filhos e companhia de amigos terrenos são apenas sombras. Deus é a substância. Eles são apenas raios de luz. Deus é o sol. Eles são as correntes das águas. Deus é a fonte. Eles são gotas.
Deus é o oceano. E são apenas parábolas que falam de um amor maior. É interessante que nós temos pensamentos ruins acerca de Deus. Deus é um déspota, é um tirano que fica nos olhando, esperando o nosso erro para nos castigar. Você pensa aí no melhor pai, na melhor mãe. Deus é infinitamente melhor do que esse pai, do que essa mãe. E esta manhã está aqui. Eu quero orar por você. Como é que está a sua vida espiritual? Está bem com o Senhor? Se você quer mais do Espírito Santo, eu quero convidar você a fechar os olhos. Eu vou orar pela sua vida. Há um doce Espírito entre nós. Há um doce Espírito entre nós. O Espírito da verdade, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo está aqui. Se você não tem vivido uma vida plena, se você não tem descansado no amor de Deus, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Jesus disse: vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha aqui para mim, olha para mim. Desculpa, fechar os olhos. Fecha os olhos, abre os olhos de novo, fica maluco. Olha aqui para mim. Olha a oração que Jesus disse. Se vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Por que o cristão, quando vai pedir dons, vai pedir o poder do Espírito Santo, acha que vai vir um espírito de engano? Que Deus tu está orando? A quem tu está orando? Se o nosso pai terreno, mau e pecador, nos dá coisa boa, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Orem com fé, orem com confiança e sejam cheios do Espírito de Deus. A marca, embora eu sou um cara, sonho por um avivamento. Estou há 7 anos orando toda terça-feira por avivamento na Mário Quintana. Eu sonho um despertamento de ver milagres, sinais, maravilhas da parte de Deus. Deveria ter falado isso antes, não falei. Mas essa é a terceira e última aplicação. A grande marca da vida de Deus numa igreja é esse amor. Esse amor. A igreja é a comunidade do amor. A igreja é a comunidade do amor. Você já viu quando Paulo escreve as cartas a Timóteo? Ele diz: meu amigo, filho, dileto amado, companheiro, amado de entrañáveis de misericórdia. Isso é igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem os dons, mas ela é amável, ela é amorosa, ela é gente boa, ela é tratável. Há um doce Espírito aqui esta manhã. Fecha os olhos. Peça ao Senhor que a sua vida seja inundada pelo seu Espírito, controlada pelo Espírito, revestida do Espírito. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Nesta manhã de domingo, onde nós estamos neste culto de ações de graça, nós te bendizemos, Senhor, por mais um ano, Senhor, que tu tem dado à igreja do Jardim Botânico, Senhor. Possivelmente alguns passaram um ano maravilhoso, cheio de vida, vitalidade, de capacidades, de conquistas espirituais, conquista na família. Mas possivelmente, Senhor, pessoas que passaram um ano difícil, cederam à carne, cederam ao pecado, cederam à luxúria, cederam ao engano. Mas ambos estão aqui, Senhor, diante de Ti, pois é o Senhor que nos faz triunfar, é o Senhor que nos faz vencer, Senhor. Te bendizemos, ó Pai, que as lutas e as tribulações não foi capaz, ó Senhor, e não é capaz de afastar o Teu filho, a Tua filha da Tua presença, pois é o Teu Espírito que nos firma, é o Teu Espírito que nos fortalece, Senhor. Eu peço àqueles que têm passado dias difíceis na sua vida espiritual, aqueles, ó Deus, que têm vivido uma vida numa monotonia, num nominalismo, numa religiosidade formal, ritualística, sem essência, que nesta manhã o Teu Espírito, Senhor, dê uma vida abundante, fortalecendo, renovando, enchendo, dando graça, renovando a sua fé, renovando o seu amor, renovando a sua esperança, enchendo de vida. Enche este lugar de vida, enche este lugar. Ore ao Senhor. A vida de Deus está neste santuário. Ora lá, magassuri, lá, machanda, lá, magas.
A vida de Deus está nesse santuário, ora ao Senhor. A vida de Deus está nesse santuário. Tua espiritualidade muda esta manhã. O Espírito de Jesus que ajuda a orar, ajuda a ler a Bíblia, está nesse santuário. O Espírito de santidade, o Espírito de pureza, o Espírito da verdade está aqui. Ore, 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 ore. Enche teu filho, Senhor. Enche a tua filha, Senhor. Tire ele desse cristianismo frio, anêmico. Ó Deus, no nome de Jesus. Ore, 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 ore. Eu não sei como tu chegou esta manhã, mas o Espírito de Jesus te toca, o Espírito de Jesus te anima, o Espírito de Jesus te consola, aleluia. Pai, enche mais, toca mais, fortalece mais, comunica mais da tua vida, Senhor, comunica mais da tua vida, comunica mais da tua vida. Teu filho, tua filha estão orando, estão pedindo, Senhor, oh Deus, renova a sua fé, renova, Senhor, a tua presença, a tua glória, a tua graça nessa vida, Senhor, no nome de Jesus. Pai, eu oro por esse ministério, eu oro pelo pastor, ó Deus, Rodrigo, eu oro, Senhor, pela vida do Israel, pela vida do Edileno, pela vida do Isaac, pela vida, Senhor, do Augusto, eu oro pelos diáconos, eu oro pelos presbíteros, eu oro, Senhor, pelo pastor Felipe que está aqui, demais obreiros que estão aqui. Empodera, Senhor, esses obreiros para pregarem a palavra com ousadia, com graça, com virtude. Oh Deus, no nome de Jesus, empodera os músicos, os cantores, as cantoras, ao abrir os nossos lábios, haja vida, traga cura, libertação, salvação. Que esse bairro seja impactado pelo teu evangelho. Que esse bairro seja impactado, Senhor, nas suas congregações. Que essa cidade conheça o poder da igreja, de uma igreja, ó Deus, empoderada do teu Espírito, não por ideologias ou por posições teológicas, mas da virtude do teu Espírito Santo, Senhor. Enche teus filhos, encoraja as professoras da escola dominical, ajuda os teus filhos, as tuas filhas, essa mãe, esse pai, ó Deus, usa ele, instrumentaliza ele, Senhor, para, ó Deus, do poder do teu Espírito, Senhor, cuidar dessa criança, para que seja um servo de Deus, uma serva de Deus no teu caminho. Muito obrigado por esta manhã, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus.